pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex. Hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que a maioria das pessoas falam, fazem e muitas vezes não sabem por que fazem, né? É o famoso hedging. O hedging em certas ocasiões ele é benéfico, é muito bom, desde que você entenda como funciona o hedging e qual é a ocasião apropriada para você fazer esse tipo de operação. Não é em todo momento que você pode fazer um hedging, porque muitas vezes eu costumo dizer que um hedging é como um tiro no pé. Então eu vou mostrar aqui para vocês no quadro atrás mais ou menos o que é um exemplo de hedging para que as pessoas possam entender de forma prática o que elas não devem fazer e porque devem considerar essa forma de operação como uma curva perigosa. Então eu vou mostrar para vocês o que é um hedging. Então, digamos que você está comprando euro USD, um lote de euro USD, vamos pensar aqui 10,25, certo? Aí essa sua ordem que você fez, você tem uma conta, digamos, de 10 mil dólares e ela chegou a ficar, essa operação sua ficou menos 3 mil dólares negativo, 30% da sua conta. Aí você ouve falar, algum amigo seu falou, cara, por que você não faz um hedging nessa conta? Aí você falou, o que é um hedging? Aí ele fala assim, não, você tem que abrir agora uma ordem contrária a essa que você tem. Então você estava comprando essa ordem e agora de repente ele fala, não, para equilibrar, para que você tenha a garantia que você não vai quebrar essa conta, você vai fazer agora um sell de 1.0 na mesma moeda, euro USD. Quando você faz isso, o que acontece? Digamos que nessa ocasião o seu nível de margem, antes de você fazer o hedging, estava em 150%. Aí você fez um hedging porque você estava preocupado que com 100% você ia ser chamado já para margin call, ou seja, você já estaria correndo perigo e você teria que fazer um depósito. Só que você não tem dinheiro para fazer depósito. Então o seu amigo disse, faça um hedging. Quando você fez um sell agora nessa ordem, o seu nível de margem voltou basicamente para quase 300%. Teoricamente você está seguro, porque o seu nível de margem, essa ordem, se ela ficar mais negativa, digamos que ela fica 4 mil negativo, essa ordem que você fez um hedging aqui, ela vai ficar positiva, que seja, digamos aqui, 1.000 positiva. Então, teoricamente, você está perdendo aqui, mas ganhando aqui. Então, o hedging, muitas vezes as pessoas fazem dessa forma. Eles abrem uma ordem contrária, de modo simples, é como se fosse uma cerca, que vai proteger o seu patrimônio principal, que são os 10 mil dólares que você tem na conta. Tá, William, mas aí agora como é que eu faço para sair desse hedging? Porque toda vez que esse meu limite aqui aumentar, digamos, o meu saldo negativo continua a aumentar, esse aqui continua a ficar positivo, 2 mil, e aqui vai para menos 5 mil. Teoricamente, você continua no mesmo patamar que você estava, você não consegue nem ir para frente, nem ir para trás, porque você fez um hedging. Então, por isso que eu costumo dizer que isso é um tiro no pé, dependendo da ocasião em que você vai fazer esse hedging. O hedging, como eu comentei com vocês, muitas vezes ele é benéfico, mas existe um momento certo para você fazer. Você não pode fazer um hedging quando o seu capital já está praticamente 30% comprometido, né? Porque se a ordem continuar, agora ela inverter essa ordem e essa ficar positiva, começar a ficar positiva, essa aqui começa a ficar negativa. Então, teoricamente, você vai ficar num círculo sem saber o que fazer. Então, como você pode fazer um hedging de uma maneira mais prudente e com mais cautela? O meu conselho para você, primeiramente, nunca faça hedging. Se for preciso fazer hedging para proteger a sua conta, se você abrir uma ordem aqui, por exemplo, de 1.0, certo? O hedging que você vai fazer, você não pode abrir uma mesma ordem de 1.0. Abra uma ordem de 0.50. Por quê? Porque essa ordem aqui, se essa aqui continuar indo contra você,
não tem problema, desde que você fez a análise do topo mensal, semanal, está na posição certa, nessa ordem aqui, e ela ficou negativa, essa aqui, quando ela ficar positiva, você mesmo assim não deve fechar essa ordem positiva. Lembre-se que um hedge é feito simplesmente para uma segurança, é como se fosse uma cerca. Você não pode ultrapassar essa cerca, você não pode fazer o lucro desse hedging que você fez aqui, porque se você fechar essa ordem, automaticamente seu nível de margem volta a ficar nos patamares do limite mínimo. Então, para você entender, o hedge não é para lucrar, é só para você zerar posições que você, infelizmente, se desesperou e acabou fazendo. Tá, William, mas existe uma maneira também de eu lucrar no hedging? Existe sim, existe uma maneira, eu já fiz isso também algumas vezes, digamos que você está nessa posição aqui, essa posição está aqui agora mais $4.000 positivo, e essa aqui está agora $6.000 negativo. Poxa, pera aí, mas ainda eu estou com um déficit de $2.000, certo? Se você tiver capital para fazer aporte não, né? Se você tiver capital para fazer um aporte, o que você vai fazer? Digamos que você tem e fala, mas eu queria realizar esses 4 mil aqui, William. Se eu tenho $4.000 sobrando no meu bolso, mas eu preciso saber que meu nível de margem vai aumentar, aqui nesse caso, eu faria um aporte de 4 mil, esperaria cair na conta da corretora, fecharia essa ordem de 4 mil de lucro e aumentaria com o meu aporte a minha conta de 10 para $14.000 aqui. Um detalhe importante, a sua conta não mudou ainda, porque o seu 6 mil está comprometido aqui ainda, ó. Mas a sua posição era certa, você sabe que uma hora o mercado vai voltar e você vai esperar que ele volte aqui, vai diminuindo para 3, para 2, para 1, e você vai decidir a hora, o momento certo de você fechar. Aí, nesse caso, o hedging dá certo. Mas você precisa fazer um aporte para você fechar a sua ordem positiva no hedging que você fez ao contrário. Então, as pessoas têm essa ideia de fazer um hedging para ter lucro, só que elas não percebem que elas precisam do seu nível de margem. Vou escrever aqui embaixo. Nível de margem seguro. Então, se você não tem o nível de margem, você fechou essa ordem positiva, que era um hedging, e você tinha nível de margem baixo, ele vai diminuir mais ainda seu nível de margem. Então, não faça hedging nesse sentido, porque você vai acabar dando um tiro no seu pé e não sabe como sair desse hedging depois. Uma outra forma de você fazer hedging, então, é você fazer um hedging sempre menor do que o seu preço de entrada na posição correta. Então, esse risco que eu vejo a maioria das pessoas quebrarem suas contas ou não conseguirem sair depois dessa operação, é que elas fizeram um hedging do mesmo valor. Se você entrou com uma ordem 1.0 de compra, você está entrando com uma 1.0 de venda ao mesmo tempo. E isso muitas vezes vai dar errado, porque vai chegar um momento em que você não vai conseguir sair de operação nenhuma. Aí você vai ter que decidir, ou você faz um aporte para que aumente seu nível de margem a hora que você fechar essa positiva, ou você assume o seu risco e o seu erro e fecha negativa essa operação. Então, o que você vai fazer nesse caso também? Se você está com 4 mil aqui, está com 6 aqui, à medida que esse hedging ou esse valor vai diminuindo aqui, ficou menos 3, digamos mais 3, mais 2, mais 1 e assim por diante, esse aqui também vai ficar positivo, vai ficar menos 5, menos 4, menos 3. Então, o hedging é só para segurar a sua posição, não para você fechar lucro nele. Então, qual é o melhor momento para fechar o hedging? Quando ele zerar, quando aqui no hedging, nessa posição, na segunda posição, você viu que está zerada essa posição, e agora o mercado começou a ir a seu favor, você zera ele sem lucro nenhum, e aqui provavelmente você vai estar com um saldo negativo muito menor e o seu nível de margem muito maior. Então, essa é uma curva perigosa que você tem que tomar muito cuidado. Em último dos casos, faça hedge. Em últimos dos casos, normalmente sempre tome uma posição, ou comprando ou vendendo, que você vai se dar muito melhor do que fazer um hedge e ficar preso numa operação, às vezes por anos, pelo fato de você estar dando um tiro no seu pé. Espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima!